Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Eu sei, faz muito tempo, porém, não mais. Estamos de volta, ano novo, cabelo novo. O quarto ainda é o mesmo dos vídeos anteriores, né? Fazer o quê? Mas a vida que nós temos é essa, então desde já, dá o joinha, se inscreve, espalha para os amigos, porque a gente precisa levantar isso aqui para voltar para chamar as pessoas. Eu estou bem agora, vamos dizer assim, financeiramente. Não estou tão bem quanto eu gostaria, mas eu estou bem melhor do que eu estava antes, então eu posso me dedicar mais tempo com isso aqui. Então vocês podem me ajudar com isso também, né? Porque eu quero abrir o programa de membros aqui, então vai ajudar bastante nesse sentido. E eu quero voltar com as leituras, voltar com os comentários políticos, voltar com a coisa toda, né? Já respirei bem. Esse último mandato aí acabou com muita coisa. Corri fiz os meus corres, tô bem. E para comemorar, vamos dizer assim, esse nosso novo momento do canal Sou Seu Vlog, eu queria trazer na verdade para vocês bem rapidinho um pequeno comentário. Eu achei este livro aqui na minha biblioteca, que é o A Condição Humana, um tema para religiões comparadas. É da organização do Robert Cummings Neville, que é um cara lá dos Estados Unidos. Mas aí tem a apresentação do Berger, né, o Peter Berger, agora já falecido. E um dos meus últimos vídeos foi sobre o Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui um link aqui em cima, aí na descrição. Eu fiz basicamente um apanhado do livro Perspectivas Sociológicas, né? Expliquei tal, qual é a proposta do livro, se é bom, se é ruim, o que eu achei dele, se eu recomendo, etc. Tudo lá naquele vídeo. E assim, o Berger é um autor que eu gosto, eu tenho uma afinidade com ele, sabe? Eu acho que ele foi um dos meus primeiros autores de sociologia que me pegou mesmo. Livro físico eu não tenho os tantos que eu gostaria, eu só tenho o Dossel, Perspectivas e esse aqui. Eu não tenho Rumor de Anjos, eu li na biblioteca da minha federal, lá do Pará, que é muito bom também, mas é uma coisa mais teológica, então não sei se necessariamente aí faz o lance de vocês. E os outros dele também, aquele que ele tem com o Luckmann, que é onde ele faz a coisa do construtivismo no sociológico, tá lá também. Não tenho físico aqui, mas este livro aqui, ele me trouxe uma ideia, sabe? Porque é uma coisa que me tirou do meu pântano, do meu lamaçal de eu não sei se eu posso fazer isso, eu não sei se eu posso comentar, eu não sei se... Pois é, larguei isso de mão, gente, larguei isso de mão, tô aqui com tudo. Tem esse trecho, eu vou falar aqui a página 15, tá? Sai pela Paulus, então eu não sei se vocês têm ou não sei nem se a Paulus ainda edita isso aqui, mas diz assim, o Berger falando dessa questão religiosa que a gente tem hoje em dia, especificamente no sentido aqui do Berger, aquela questão de, pô, será que vale a pena eu como uma pessoa, no caso do Berger, né, ele é cristão, né? Será que vale a pena eu como cristão falar de outras religiões, né, comentar outros assuntos assim, tal? E ele fala uma coisa que me pegou muito, que ele diz assim, olha gente, tem um ponto de vista que é esse ponto de vista que eu tô falando, de olha, cada um só fala do seu. E ele fala assim na página 15, esse ponto de vista é bastante vantajoso para os supostos porta-vozes dessa ou daquela religião. Ninguém pode falar do meu pessoal, exceto eu. Ele coloca isso entre aspas. E de certa maneira um pouco mais branda para o especialista também, né? Ela é expressa, é claro, de um relativismo extremo, né? Isso é o que ele chama de relativismo extremo. E aí ele vai fazer uma defesa nessa apresentação de que esse ponto de vista de um lado só pode falar de um grupo social quem é desse grupo social específico, e do outro lado só pode falar dessas coisas de sociedade e de cultura e de religião quem tem super estudos na área. Esses dois pontos são aparentemente opostos, mas para o Berger, na verdade, eles são a mesma coisa. Eles são a mesma expressão do mesmo fanatismo mental, ou como ele coloca só fanatismo, mas ele está colocando aqui da epistemologia, né, do conhecimento. E isso me pegou um pouco, por quê? Não porque eu necessariamente concorde com ele, tá? Inclusive eu posso falar mais detidamente sobre essas questões do Berger num outro momento, mas o que me pegou mesmo, que eu quero que eu saia para vocês, é que a gente precisa, enquanto pessoas mesmo, que vivem numa sociedade, a gente precisa ter essa noção
de que você não tem como falar por todas as pessoas da sua sociedade, certo? Mas isso também não pode ser uma coisa que vai te impedir de te manifestar. Se você sente que você deve se manifestar sobre alguma opinião, sobre alguma ideia, né? E há quem diga que na verdade o problema atual seria justamente o contrário, é gente demais se manifestando, muita gente falando que não deve, falando coisas meio atravessadas, meio sem noção, né, sem conhecimento. E eu vou dizer para vocês que isso tem o seu ponto, tá? Tem vídeos assim que eu... Ignore o barulho, é um carro de som passando aqui. Eu não sei se vai sair no microfone. Eu entendo o ponto, tá? Eu mesmo às vezes estou vendo no YouTube aqui uns vídeos que eu fico, sabe, tem que respirar fundo, sabe? Porque é difícil, sabe? Especialmente quando eu vejo esses vídeos de comentarista do antagonista, da Jovem Pan, esse pessoal assim. Não só porque eu não necessariamente... Não é nem uma questão pessoal, tá? De, eu não me alinho, não sou de direita, não sei o que. Não é nem por isso. Mas porque eu não gosto de comentário tosco. Eu não gosto de comentário raso. Eu acho que se você está pagando um cara para ele fazer comentário, ele tem que fazer comentário bom, né? E a maioria das vezes que eu vejo esses negócios é uns comentários circular, é o cara querendo que aconteça alguma coisa, torcendo para os céus, sabe? Não, porque o Bolsonaro reuniu um fiapo de gente lá na Copacabana, mas não, vai dar certo, gente, confia. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? E é umas coisas assim que me irritam, tá? Então eu tô pegando essa irritação e eu tô canalizando isso pro canal. E como é que eu vou fazer isso? Como eu falei para vocês, 30 dias de vídeos, né? E todos os dias vai sair vídeo. Todos os dias. Não importa o que aconteça, não importa como é que eu filme isso, como é que eu não filme, eu quero lançar todos os dias, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar com isto aqui. Canal Sociovlog Raiz, né? Que eu me levantava para pegar os livros. Não sei se quem lembra disso. Eu vou começar com este aqui. Noções básicas de Sociologia, Epistemologia e o Pensamento dos Clássicos, do Almiro Petri. Eu não vou falar esse livro todo, né? Porque, meu Deus do céu, olha o calhamaço que este livro é, né, pelo amor de Deus. Mas eu vou pegar algumas coisas daqui, porque tem uma coisa que eu sinto que às vezes nos comentários o pessoal pega muito. Eles querem duas coisas. Eu vejo vocês aqui, né? Vocês querem basicamente duas coisas. Fala do autor X, e eu tô devendo isso também. Por exemplo, tem um cara que me pediu Stuart Hall, vai fazer uns 6 meses, eu acho. E eu não terminei o roteiro, vou fazer. Vou jogar aqui essa semana. E gente que comentando mais assim dos conceitos em si, né? Gente que está estudando para concurso, ou está na faculdade, ou coisa assim, quer entender os conceitos em si. Então eu acho que a gente precisa começar do começo, tá? Então o meu plano nesses 30 dias é falar dos conceitos básicos: movimento social, estratificação, racismo estrutural, entendeu? Essas coisas todas que são básicas. Qualquer manual desse Sociologia que eu tenho aqui do lado, que eu fiz um vídeo há muitos anos atrás, eu morava nem nessa casa que eu morava ainda. Eu vou colocar aqui para vocês na descrição, que é o meu vídeo de recomendando, perdão pelo microfone, meu vídeo de recomendando livros texto, né, para quem quer começar e tal. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês e vai ser bem bacana. E a gente vai começar por aí, tá, gente? Então desde já vocês estão avisados, vamos ter vídeos todos os dias, tá? Então a minha mensagem sociológica para vocês hoje é: sejam bem-vindos. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo carinho. Eu sei que sempre tem gente vendo os vídeos, gente curtindo, etc. Então vocês estão livres aí para deixar na descrição também coisas que vocês querem que eu fale, tá? Porque o meu desafio é esse, é parar de me paralisar e ficar, não sei se eu vou, não, vou meter a cara e vou falar, do que quer que vocês joguem aí eu vou falar, entendeu? É isso que eu vou fazer. Eu já falei de Bourdieu, já falei de Marx, já falei de Weber, então acho que a gente já pode começar a fazer além, a gente já pode começar a ir além, né? A gente já pode começar a falar dos comentários do dia, eu falar do Eduardo Bolsonaro, que resolveu fugir para os Estados Unidos e tá lá. Na verdade, gente, inclusive, não me surpreende muito que ele esteja lá, porque a família Bolsonaro está sendo largada de mão pelos seus aliados, isso não é de hoje, né? O julgamento está agora marcado, se não me engano, para o dia 25, né? O julgamento meu Deus, perdi a voz. Isso.
o julgamento das pessoas da nossa versão, né, do Capitólio de 8 de janeiro. Vai agora começar dia 25, né, os mandantes, né, e Bolsonaro tá lá listado, né, o Jair, né, tá listado lá no meio. Então o Eduardo muito provavelmente já tá pensando, pô, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, né, porque a chance de ser deportado é baixa por causa do governo atual. Trump é um cara alinhado com o bolso. É bem possível, inclusive, que esse tenha sido um dos conversas que o Eduardo tenha tido com a equipe do bolso. Para quem não sabe, o Steve Bannon, né, que agora meio que mais se bate com o Trump do que não, mas na época do primeiro mandato do Bolsonaro, ele ainda estava super bem quisto no governo Trump, e o Steve Bannon que basicamente ensinou para o Eduardo essas táticas todas de manipulação de mídia, etc, de como fazer, como falar, coisas que eu comentei um pouco no meu vídeo do Firehosing, que eu vou deixar aqui também, que é um outro vídeo, acho que é de 2019, que eu comento um pouco dessa tática específica do Firehosing, que é essa coisa de sair jogando um monte de notícia uma em cima da outra para te deixar meio maluco das ideias, e você não sabe o que você comenta, você não sabe com o que você se engaja, né? É uma coisa que é muito dependente do ecossistema de mídia social que a gente vive hoje, né? Que tudo é engajamento, tudo é o like, tudo é, sabe? E você fica meio sufocado e o teu cérebro não processa bem o que está acontecendo. É de propósito, né? Essa sensação de desorientação é de propósito, tá? Enfim, vocês podem ver como a gente já está ligando as coisas aqui, né? Então, a minha opinião sobre o caso do Eduardo é: deixa o cara para lá, tá? Ele tem a sua importância, ele tem a sua relevância, mas ele não vai sair dos Estados Unidos, a não ser que ele seja forçado por alguma circunstância externa, ou porque o Brasil peça para extraditá-lo e por algum milagre de Deus, ou não, o Trump resolva aceitar isso, ou porque algo acontece aqui no Brasil que vai forçá-lo a vir. Mas não contem muito com isso, tá? Eu pessoalmente, eu colocaria o Eduardo como carta fora do baralho, ao menos nas próximas 2 semanas. Quando começar o julgamento, dia 25, a gente vai ver realmente como é que vai ficar a situação dos Bolsonaros, né, do clã Bolsonaro. A gente vai ver como é que vai ficar. A extrema-direita já fugiu, na sua maioria, dos Bolsonaro, já está se agregando com outras figuras. Tem o tal do Frei Beto, que está querendo... Estão colocando ele, eu não sei dizer você se ele quer, mas estão colocando ele numa situação muito parecida com a do que o Olavo de Carvalho ocupava na direita, que era essa coisa do seu intelectual, né, seu mentor mental, né, o cara das ideias, que desde a morte do Olavo não tem realmente um cara das ideias na direita, né? E por mais que essa galera seja meio anti-intelectual, eles precisam de um cara das ideias. É necessário para os propósitos deles, que outro dia a gente comenta, sei lá. E sobre o Frei Beto, tem um vídeo do História Pública, né, que é o Ian Neves, que esse último vídeo que ele lançou hoje, eu tô gravando isso aqui, é dia 18, tá? Então o vídeo saiu dia 17. Acho que eu vou deixar aqui na descrição também. Que ele comenta, né, claro, por alto, etc. Ele não manja dos concílios vaticanos, não sei o que, ele não manja essas coisas. Mas ele explica o que ele quer explicar. Então acho que já ajuda um pouco para entender a história do Frei Beto e da ligação que ele tem com uma ala da Igreja Católica que é mais à direita, né? Vou estar mostrando também que aquela tecla que eu sempre bato para vocês, que a religião não é um monólito, né? Por mais que às vezes pareça, especialmente para quem olha de fora, a religião não é um monólito, né? Não é uma coisa sólida. Tem muita coisa acontecendo dentro da religião, né? Seja ela cristã, seja ela, sei lá, judaica, islã, etc. Tem muita coisa acontecendo, né? Então é importante ter esse pensamento sociológico, ter essa imaginação sociológica, que é uma coisa que eu não fiz vídeo sobre, posso fazer, mas é muito importante você ter em mente isso, entendeu? Que o mundo é uma coisa complexa. E eu acho que aqui tá bom, né? Já joguei muita coisa em vocês, já prometi muita coisa, joguei muito link. Bem-vindos ao canal, se você nunca veio por aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Robson Lima, eu faço vídeos sobre sociologia, comento questões de Enem, gabaritos de provas, comento coisas de acontecimentos atuais, né, política, economia, etc. Quando dá na telha, agora que vai dar mais na telha, né, porque estamos com 30 dias, então temos que falar. Mas sejam bem-vindos, tá? Avisa aí para todo mundo que estamos aqui, estamos bem. Eu estou me acostumando aqui com nova iluminação, novo programa de câmera.
E vamos indo, gente. Muito obrigado desde já, tá? E eu agradeço demais. Eu vejo vocês amanhã. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.